A escuridão, o vazio primordial. Antes do tempo, antes da luz, antes de qualquer forma que a mente humana pudesse conceber, existia o caos. Não um caos de desordem, mas um abismo sem forma, a origem de tudo e o berço da destruição. Do caos nasceu Gaia, a terra viva, a mãe de tudo, e dela surgiu Urano, o céu estrelado, seu primeiro consorte. Uma união cósmica, um casamento primordial que parecia destinado à eternidade, mas que, como toda história regida pelo poder, seria marcado por sangue, medo e traição. Se você já sente a tensão agora, se inscreve no canal, porque o que vem a seguir não é um mito bonito. É a história de um filho que ousou destruir o próprio pai para tomar o trono do universo. Urano, o céu, cobria Gaia em um abraço constante, gerando uma prole de seres poderosos. Os primeiros foram os Hecatonquíros, gigantes de 100 mãos e 50 cabeças, criaturas de força inimaginável e de aparência monstruosa aos olhos de um pai que logo aprenderia a temer os próprios filhos. Depois vieram os Ciclopes, seres de um olho só, mestres da forja e da criação, mas também de uma ferocidade inigualável. E então nasceram os Titãs. 12 deles, 6 homens e 6 mulheres, grandiosos, belos, mas com um poder que desafiava a própria ordem do cosmos. Cronos, o mais jovem e astuto dos titãs masculinos, era um deles. Mas Urano, o pai, temia seus filhos, especialmente os Hecatonquíros e os Cíclopes. Ele os via como ameaças ao seu domínio, como aberrações que deveriam ser escondidas. E assim, ele os aprisionou nas profundezas de Gaia, no Tártaro, o mais sombrio dos abismos, forçando a própria terra a sentir a dor do encarceramento de seus filhos. Gaia, a mãe, sofria. A dor de seus filhos aprisionados corroía seu interior. Ela clamava por justiça, por libertação. Ela se virou para seus outros filhos, os titãs, buscando um campeão, alguém que ousasse desafiar o tirano Urano. Mas o medo era palpável. Quem se atreveria a enfrentar o céu onipotente? Quem teria a coragem de levantar a mão contra o pai que lhes deu a vida? Apenas um titã se ofereceu. Cronos, o mais jovem, o mais ambicioso, o mais calculista. Ele ouviu o lamento de sua mãe, viu a opressão de seu pai e vislumbrou uma oportunidade. Uma chance de mudar o destino, de reescrever as estrelas. Gaia, em sua dor e desespero, forjou uma arma, uma foice de adamante, mais afiada que qualquer lâmina, mais resistente que qualquer metal. Uma ferramenta de colheita, mas que seria usada para ceifar algo muito mais grandioso que simples grãos. Ela entregou a foice a Cronos, com instruções claras, com um plano macabro. Uma noite, enquanto Urano se deitava sobre Gaia para consumar sua união, Cronos, escondido nas sombras, agiu. Com um golpe preciso e brutal, ele castrou o próprio pai. O sangue de Urano jorrou, caindo sobre a terra, fertilizando-a de uma forma terrível. Desse sangue nasceram as Eríneas, as Fúrias, deusas da vingança, com serpentes nos cabelos e corações de pedra, destinadas a punir crimes de parricídio e perjúrio. Nasceram também os gigantes, seres colossais de força descomunal, e as ninfas das Freixos, as Melíades. A dor de Urano foi imensa, seu grito ecoou pelo cosmos, mas sua era havia chegado ao fim. Ele se retraiu, se afastou de Gaia para sempre, e com ele a tirania primordial parecia ter sido derrubada. A ascensão de Cronos e dos titãs ao poder foi um evento cataclísmico. O trono do universo estava vago, e Cronos, o regicida, o ousado, o vitorioso, o ocupou. Ele se tornou o rei dos titãs, o novo senhor do cosmos, ao lado de sua irmã e esposa Reia. Os outros titãs, seus irmãos e irmãs, assumiram papéis de destaque, dividindo o domínio sobre os diferentes aspectos do mundo. Oceano, o rio que circundava o mundo, Tétis, a deusa do mar, Hiperion, o titã da luz, Teia, a titânide da visão,
Crio, o titã dos rebanhos, Jápeto, o titã da mortalidade, Mnemósine, a titânide da memória, Febe, a titânide do intelecto profético, Temis, a titânide da justiça, e Céus, o titã da inteligência. Um novo panteão, uma nova era. Mas seria realmente uma era de paz e justiça? Ou a semente da tirania havia sido apenas transplantada? Cronos, apesar de ter libertado seus irmãos do jugo de Urano, não era um libertador no sentido mais puro da palavra. Ele havia prometido a Gaia que libertaria os hecatônquiros e os cíclopes do Tártaro, mas essa promessa nunca foi cumprida. O medo, a paranoia, a sede de poder que corroíam Urano pareciam ter se transferido para Cronos. Ele governava com uma mão firme, impiedosa. O tempo, que ele personificava, deixou de ser uma força neutra e passou a ser uma arma, um carrasco. O reinado de Cronos era marcado por uma sombra, uma profecia, um espectro que o assombrava incessantemente. Urano, em seus últimos momentos de dor e humilhação, havia amaldiçoado Cronos, prevendo que ele também seria deposto por um de seus próprios filhos. Uma maldição que se tornou o motor de uma paranoia crescente, uma obsessão que moldaria o destino de toda uma geração. A profecia era um veneno na mente de Cronos. Ele temia o destino que Urano havia previsto, temia a repetição da história, temia ser vítima da mesma traição que ele próprio havia orquestrado. E assim, uma medida drástica foi tomada. Cada filho nascido de sua união com Reia seria devorado, sim, devorado, engolido inteiro para que nunca pudesse crescer, nunca pudesse desafiá-lo, nunca pudesse cumprir a terrível profecia. Héstia, Deméter, Hera, Hades, Poseidon. Um por um, eles foram engolidos por seu pai, Cronos, o titã do tempo, que devorava o futuro para proteger o presente. Reia, a mãe, sofria a mesma dor de Gaia, vendo seus filhos serem brutalmente consumidos. Seu coração de titânide sangrava a cada parto, a cada criança que desaparecia nas entranhas de seu cruel consorte. Ela sentia o peso da opressão, a mesma opressão que sua própria mãe havia sentido, a mesma que a impulsionou a buscar a ajuda de Cronos no passado. A ironia era brutal, a dor era cíclica. Mas Reia, ao contrário de Gaia, não estava disposta a aceitar seu destino passivamente. Ela era uma titânide, uma força da natureza, e a dor de seus filhos a impulsionou a um ato de desespero e astúcia. Ela procurou sua mãe, Gaia, e pediu conselhos. Como poderia salvar seu próximo filho? Como poderia quebrar o ciclo de violência e traição? Gaia, que conhecia os segredos do tempo e do destino, revelou um plano. Um plano que exigiria coragem, engano e a ajuda de forças ocultas. Rhea, grávida mais uma vez, deu à luz seu sexto filho, o mais jovem dos Olímpicos, o futuro rei dos deuses. Mas, em vez de entregá-lo a Cronos, ela o escondeu. Em seu lugar, ela envolveu uma pedra em um pano, um disfarce perfeito, e apresentou-a a Cronos. O titã, cego pela paranoia e pela fome insaciável de poder, engoliu a pedra sem hesitar, acreditando ter devorado mais uma ameaça ao seu reinado. O bebê, o pequeno Zeus, foi levado para Creta para ser criado em segredo, longe dos olhos vigilantes de seu pai. As ninfas cuidaram dele, a cabra Amalteia o amamentou, e os curetes, guerreiros ruidosos, dançavam e batiam seus escudos para abafar o choro do bebê, impedindo que Cronos ouvisse. Enquanto isso, no Olimpo, os outros titãs viviam sob o jugo de Cronos, alheios ao destino que se desenhava. A Era dos Titãs, que começou com a promessa de uma nova ordem, havia se tornado um reinado de medo e opressão, uma sombra do domínio de Urano, mas com uma crueldade ainda mais intrincada. O tempo não era mais um conceito abstrato, ele era Cronos, devorando o futuro, consumindo as esperanças, preparando o terreno para uma guerra inevitável.
A profecia de Urano, que parecia tão distante no início, agora pairava como uma espada sobre a cabeça de Cronos, aguardando o momento certo para se cumprir. A juventude de Zeus foi um período de crescimento silencioso, de aprendizado secreto, de forja de um destino grandioso. Ele cresceu alimentado pela vingança, pela necessidade de libertar seus irmãos e de derrubar o tirano que era seu pai. Quando atingiu a idade adulta, forte, astuto e com o apoio de Gaia e Reia, ele estava pronto. O plano para derrubar Cronos foi meticulosamente elaborado. Reia, com a ajuda de Metis, a deusa da prudência, preparou uma bebida emética, um poderoso purgante. Zeus, disfarçado, conseguiu se infiltrar no palácio de Cronos e serviu a bebida ao seu pai. Cronos, sem desconfiar, bebeu. O efeito foi imediato e violento. O titã vomitou, e de suas entranhas, um por um, emergiram os filhos que ele havia devorado: Héstia, Deméter, Hera, Hades e Poseidon, não como bebês, mas como jovens adultos prontos para a batalha. E por último, veio a pedra que Reia havia usado para enganá-lo. O choque de Cronos deve ter sido indescritível. A profecia, que ele tanto temia e tentou evitar, agora se materializava diante de seus olhos. A libertação dos irmãos de Zeus marcou o início de um conflito sem precedentes, uma guerra que abalaria os fundamentos do cosmos. A titanomaquia. De um lado, Cronos e a maioria dos titãs, defendendo seu domínio e seu poder. Do outro, Zeus e seus irmãos, os novos deuses olímpicos, buscando vingança e uma nova ordem. A guerra foi brutal, durou 10 anos e transformou o universo em um campo de batalha. Montanhas foram arremessadas, rios foram desviados, o próprio céu e a terra tremiam sob o impacto dos confrontos. Mas Zeus era diferente. Ele não apenas tinha força, mas também astúcia e a capacidade de forjar alianças. Ele libertou os Hecatônquiros e os Cíclopes do Tártaro, cumprindo a promessa que Cronos havia ignorado. Os Ciclopes, mestres da forja, criaram armas poderosas para os olímpicos: o raio para Zeus, o tridente para Poseidon e o elmo da invisibilidade para Hades. Os Hecatônquiros, com suas 100 mãos, eram uma força devastadora, arremessando rochas gigantescas contra os titãs. A balança da guerra pendeu para o lado dos olímpicos. Cronos e os titãs, embora poderosos, não puderam resistir à fúria combinada dos novos deuses, dos ciclopes e dos hecatônquiros. O clímax da batalha foi a derrota de Cronos. O titã do tempo, que havia devorado seus filhos, foi finalmente derrotado por seu próprio filho. A queda de Cronos não foi apenas a queda de um rei, foi o fim de uma era. Ele e a maioria dos titãs foram aprisionados no Tártaro, o mesmo abismo onde Urano havia confinado os hecatônquiros e os cíclopes. A vingança, lenta e implacável, havia se concretizado. O ciclo de violência e traição parecia ter chegado ao fim, mas a história nos ensina que o poder, uma vez conquistado, é sempre um fardo, uma tentação. A ascensão de Zeus e dos olímpicos ao poder após a titanomaquia marcou o início de uma nova era. O cosmos foi reorganizado, as esferas de influência divididas entre os novos deuses. Zeus se tornou o rei dos deuses, senhor dos céus e do raio. Poseidon assumiu o domínio dos mares e Hades o governo do submundo. Héstia, Deméter e Hera também encontraram seus lugares no novo panteão. A tirania de Cronos havia sido derrubada, mas as lições de seu reinado permaneceram. O medo da profecia, a paranoia do poder, a tentação de usar a força para manter o controle. Esses eram espectros que assombrariam os novos deuses de formas diferentes. A história de Cronos é um lembrete sombrio de como o poder absoluto pode corromper, de como o medo pode levar à crueldade e de como o ciclo de violência pode se perpetuar através das gerações. Ele nos força a questionar: será que os deuses, mesmo os mais poderosos, estão condenados a repetir os erros de seus antepassados?
A paz que se seguiu à titanomaquia foi duradoura ou apenas uma trégua temporária em uma batalha cósmica eterna? A mitologia grega, com suas camadas de mistério e suas reviravoltas brutais, nos convida a explorar essas perguntas, a mergulhar nas profundezas da natureza humana e divina e a reconhecer que, mesmo entre os deuses, as sombras do passado nunca desaparecem completamente. O legado de Cronos, o titã que destruiu o próprio pai, ecoa através dos milênios uma advertência silenciosa sobre o poder do tempo e a inevitabilidade do destino.